O nosso tema de hoje, por favor, irmão André, é Deus de promessas. Quem tem promessa? Existe um versículo, na verdade um versículo, um personagem que nós iremos tratar hoje. Esse personagem, gente, esse fundo foi extraído daquele CD Deus de Promessas do Apacentar, lá de 2005. Quem é dessa época aí, meu irmão? Ok? Foi extraído de lá, tá legal? Quando nós falamos de promessa, quando nós falamos Deus de promessa, a linha pentecostal é aquela que bate no peito: meu irmão, assim diz o Senhor, você não vai morrer antes das promessas se cumprir, né? A gente aplica, a gente é penteca, né? A gente é do fogo, né? Do manto, da glória. Tem alguém aí, não? Então a gente entende aquilo que Deus faz, a gente coloca da nossa maneira, né? Saudável, sem anular a palavra de Deus, e é assim mesmo. Eu estava ouvindo ela dizer algumas coisas bem pertinentes, literalmente mesmo. Existem algumas promessas que Deus fez para a gente, e muitas pessoas, quando se fala Deus prometeu, ou quando se fala de uma promessa de Deus, a gente espera uma coisa meio formal, né? Alguém bater nas nossas costas, alguém visitar a gente em nossa casa, Deus dá uma imagem de um anjo a falar conosco, o Senhor nos visitar em sonho. Ninguém imagina aqui, ou alguns sim, outros não, em que Deus fala ao seu coração. Em que Deus fala ao seu coração. O nosso coração, ele é do Senhor. Deus também pode falar diretamente ao nosso coração. E a gente pode achar até esquisito. Por exemplo, suponhamos aqui, Zacarias, o esposo de Isabel, o pai de João Batista, ele estava legal, pode deixar. Ele ficou assustado quando o anjo falou com ele. Ficou tônico, apavorado. Então, a mesma forma pode acontecer com a gente sem um campo visual, no campo do coração. A Bíblia trata para a gente hoje, no Novo Testamento, muito campo do coração e muito campo da mente. Ok? Então, Deus pode ter feito uma promessa a você. Não é a coisa da minha cabeça. De repente você está aí deixando de viver aquilo que Deus falou ao seu coração, à sua mente, porque você acha que é coisa sua e não do Senhor. Então, essa é a intenção dessa palavra de hoje, é fazer com que todos nós possamos voltar a acreditar ou iniciar o acreditar das promessas de Deus em nossas vidas, tá? Ela pode ser gerada também como um sonho, tá legal? Por exemplo, eu bem sei que pensamento tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamento de paz, mas não de mal, para vos dar o fim que sonhares e que desejares, né? Então, de repente, você tem um sonho. Se esse sonho é legítimo, se essa vontade é boa, perfeita, agradável, se ela não anula ninguém, se ela não machuca ninguém, não pisa em ninguém, não é aquele sonho de rivalidade, aquele sonho que você está sonhando, mas alguém vai se dar mal. Não, não é sobre isso não, entendeu? É um sonho que está muito dentro de Provérbios 10, 42. A bênção do Senhor, ela enriquece, não traz dor nenhuma. 10, 25, Provérbios, se eu não estou enganado, posso ter errado aqui. A bênção do Senhor, ela não traz dor e ela enriquece, ou seja, é uma bênção provida de paz, né? Onde não vai ter leso nenhum, onde você não vai se machucar e não vai machucar ninguém. A bênção que é anticovardia, aquela que você não precisa tirar de ninguém para você tomar posse. Por exemplo, você passou em frente a uma casa, a casa de alguém não tem placa de venda, você fala: Deus, em nome de Jesus, da loja quem mora aí que eu quero essa casa. Isso não é bênção, irmãos. A não ser que a casa vale aí os seus 2 milhões e você queira pagar 10 a pessoa que está morando naquela casa. Mas a gente torcer para que alguém deixe de pagar a parcela do carro para que eu seja beneficiado com a ineficiência dessa pessoa, eu não chamo isso de bênção, entendeu? O que é meu, o que é seu. E ninguém vai roubar aquilo que é seu, a não ser esse que foi citado aqui, né? Que é o chamado roubador de emoções. Mas tem algo preparado para a sua vida que somente você vai viver. A confecção, a alfaiataria do céu fez o teu número, fabricou a tua medida. Amém? Então repete comigo no 3, Deus de promessa, no 3, tá? Ansioso, calma aí. 1, 2 e meio. 1, 2 e 3. Amém, que assim seja. Lucas capítulo 2, verso 25. Lucas capítulo 2, verso 25. Naquela época vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era um homem justo e também devoto. Esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele.
Ele havia revelado que no momento ele não morreria enquanto não visse o Cristo, o enviado do Senhor. Está vendo? Ele não morreria enquanto não visse o Cristo, o enviado do Senhor. Nesse dia, o Espírito Santo o conduziu ao templo. Olha, assim quando Maria e José chegaram para apresentar o menino, Jesus, como exigia a lei de Moisés, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: Deus soberano, agora podes me levar em paz, o teu servo, como prometeste. Eu vi a sua salvação, que preparaste para todos os povos. Essa é uma luz de revelação às nações e a glória do povo de Israel. E os pais de Jesus ficaram admirados com o que ele dizia a respeito do menino. Então Simeão o abençoou e disse a Maria, mãe do bebê: esse menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada atravessasse a sua alma. Palavra de Deus para nossas vidas. Deus fale tremendamente aos nossos corações. Bom, nós temos um caso isolado aqui, no qual nenhum outro evangelho sinótico, chamado aqueles comparativos dos 4 que nós temos da Bíblia, retrata esse assunto ou esse nome desse camarada chamado Simeão. Há outros Simeões dito na Bíblia, mas esse aqui de caso isolado, ele foi aquele que recebeu uma promessa do Senhor, e essa promessa foi diretamente para ele, servindo. Diria que ele viria antes de morrer, que ele veria o Filho de Deus, e ele apresentaria talvez o que está sendo feito aqui. Foi a promessa feita de forma, olha só que coisa incrível, não temos aqui nenhum relato do que ele faria, apenas que ele veria, mas a promessa é extensa, ok? Deus fala dentro de uma linha, mas você tem que discernir dentro de um texto. Ele viria o Filho de Deus, ou seja, com seus próprios olhos, só que ele só não viu, ele além de ver também apresentou, ele consagrou aquilo que já era, né? Mas para que se cumprisse a lei mosaica, para que Jesus fosse modelo em tudo, tanto lá na frente com 30 anos, no batismo e agora também na apresentação com 8 anos, com 8 dias de vida, se cumpriu toda a escritura perfeita, tipificada toda ela, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Agora ele vem e apresenta Jesus, levanta o menino aos céus e fala aquilo que Deus falou com ele, ao ponto de colocar o que aconteceria, que a gente viu aqui. Jesus não agradou a todos, outros também não. A mãe sentiu na morte do seu filho, lá com 33 anos, com uma espada esvaindo em seu peito, rachando, tudo aconteceu. Então, tudo em que Simeão falou, desde o nascimento, ele falou antes do que Deus havia prometido, que era o Filho de Deus, do que estava acontecendo agora, que seria ele a pessoa no qual consagraria Jesus, e daquilo que Jesus faria lá no futuro, 33 anos. Sabe lá se ele ficou vivo para ver isso aqui? Acredito que talvez que não. Mas o papel dele foi cumprido, então Deus é fiel com a sua promessa. Agora, quando nós olhamos aqui essa promessa desse homem, esse homem que vai apresentar o Filho de Deus, nós precisamos voltar uns capítulos antes, versículos antes, umas páginas anteriores, que o texto diz algumas coisas que vai abrilhantar aquilo que nós acabamos de ler. Veja bem aqui no verso 21, por favor, do mesmo capítulo. Acompanhem comigo, por favor. 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado, chamaram-se o nome dele de Jesus. Por quê? O nome que o anjo que apareceu para Maria, o Gabriel, tinha dado antes mesmo de ele ser concebido. Lembra disso? No próprio capítulo 1, a narrativa do capítulo 1 era a seguinte, o anjo Gabriel aparece para Maria: agraciada entre você, Maria, tal. Você está sendo separada, você será a mãe do Filho de Deus, né? E Maria vai dizer: como isso pode acontecer? Eu não sou casado, eu não tenho relações com homem nenhum, né? Todos os métodos concebíveis de uma criança sempre foi relações sexuais de um homem com uma mulher, propriamente dito, de um homem casado com uma mulher casada. Assim deve ser, né? E ela diz: como vai ser comigo? Não se preocupe com o método. O Espírito Santo descerá sobre você e o poder dele vai te envolver e você gerará o Filho de Deus.
Só que Maria ficou assustada, tônica, e o anjo vai consolar-a dizendo assim: a sua prima Isabel também está grávida. Aí Maria vai dizer: não, não é possível. A Isabel tem idade avançada, junto com seu esposo Zacarias, com idade avançada. Eles são parentes. Só que a profecia, toda ela tem que se cumprir. E o que eu quero fazer que você entenda agora, se não ficar difícil o raciocínio, que Deus me dê sabedoria para lhe explicar de uma forma bem simples, singular, é que a promessa em que vai se cumprir para Simeão, se cumpriu em outros. Pessoas canalizam aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Então vou voltar. Por exemplo, Simeão tem uma promessa, mas para a promessa de Simeão se cumprir, tem que cumprir uma promessa com Maria. Para a promessa de Maria se cumprir, tem que cumprir uma promessa na vida de Zacarias e Isabel. Por quê? Porque Jesus não viria sem antes alguém preparar o caminho. Então, uma promessa que Simeão está cumprindo, passou pela mão de Maria, passou pela mão de Isabel, pela mão de Zacarias, até pela própria mão de José também, que criou o menino, ok? Que aceitou o chamado. E melhor ainda, pergunta qual? Antes de tudo isso chegar aos nossos ouvidos na terra, se você abrir, justamente, eu acho que eu separei esse versículo aqui. André, por favor. Lucas, no versículo 13, capítulo 1, versículo 13. Olha onde o assunto da sua promessa foi discutido. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, quando foi falar do filho João Batista que nasceria de Isabel e de Zacarias. Não tenha medo, a sua oração foi ouvida, e sua esposa lhe dará um filho, e você se chamará João. Qual a primeira pessoa que aparece lá em cima? É Zacarias, Isabel? Quem é que aparece lá? O anjo. O anjo vem de onde? Então o assunto da promessa que está vindo aqui, passou por Zacarias, Isabel, Maria, José, Simeão, começou lá na eternidade. Lá na eternidade. O anjo que veio lá disse, acredito numa reunião. Por exemplo, Deus, ele tem o Gabriel como a tipologia, o mensageiro. Então, teve a reunião lá em cima e o mensageiro, que é o Gabriel, veio como uma dispensação da mensagem, da graça de Deus, veio dispensar sobre a terra aquilo que havia uma reunião no céu a discorrer sobre o nosso assunto. E ele não errou o endereço. O mesmo anjo, ele foi na casa de Isabel, na verdade, o primeiro foi em Zacarias, quando ele servia ao templo. Depois ele foi a Isabel, depois ele foi a Maria, depois ele apareceu a José. Ou seja, Deus não erra a promessa dele, ele é fiel para cumprir aquilo que havia prometido. Não é possível. Uma promessa que chega na vida de um homem, dizendo que ele apresentaria, passa por tantas pessoas, e ainda assim, de forma descritível aqui, sem menosprezar, veio diretamente do céu. Então eu tenho que nessa manhã ter uma confiança extraordinária, porque se Deus fez uma promessa ao meu respeito, sobre a minha vida, sobre os meus, essa coisa não é coisa do meu coração nem da minha mente, isso já saiu lá dos altos céus, e fiel é aquele em que nos prometeu. Então quando eu faço essa linha, eu saio de Simeão e vou dar uma volta na Bíblia toda para ver que desde a eternidade não se viu com os olhos, não se ouviu com o ouvido, um Deus que trabalha ao favor daqueles que nele esperam. Deus é fiel. Simeão tinha uma promessa, mas a promessa de Simeão estava na dispensação de outras pessoas. Talvez você diz assim, como é que vai acontecer? Claro, João Batista ele vai dizer sobre uma coisa que não há ninguém sobre poder. Os discípulos estão perguntando, de onde vem tanto poder? Ele diz, não há ninguém que tenha recebido algum poder que não tenha sido dos céus. Então essa promessa de Simeão, ela roda em pessoas, mas ela vem destinada ao céu. Enquanto eu estou dizendo aqui para você, Simeão estava vivendo os dias dele, sem deixar de servir ao Senhor, cumprindo as suas escalas, sendo sensível. O texto traz uma clareza para a gente que ele era cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, mas a promessa não se cumpriu, ou seja, estava servindo não com o coração azedo, porque Deus não tinha feito ainda. Enquanto isso, Deus estava rodando, mexendo em pessoas, para que ele pudesse receber a promessa dele. Você imagina quanto tempo Simeão demorou? Por exemplo, a gestação de Maria, 9 meses, com mais 6 meses da gestação de João Batista, de Zacarias e Isabel, que é 6 meses na frente ainda de Jesus, ou seja, 9 mais 6, quase aí, irmãos, 1 ano e meio, vou resumir, 1 ano e meio, a promessa já tinha sido liberada e ele só estava esperando.
E isso é porque a gente está num tempo aqui nosso, no Cronos. Porque se a gente for no Kairos, na eternidade Deus já tinha detectado, já tinha dito o dia, a hora e o lugar certo e marcado. Tem alguém comigo aí? Não? Dá uma salva de palmas para Jesus, se você pode. O interessante é que no 8º dia, a Bíblia traz uns números, não sei se você é fã da numerologia bíblica, né? Por exemplo, 40 dias, que as águas do dilúvio, né? Jesus, 40 dias no deserto, alguns ciclos bíblicos, eles são determinantes para saber o tempo em que isso vai passar, né? E a Bíblia coloca algumas datas, alguns dias de exatidão. E esses números são fantásticos. Preste atenção. 8 dias depois, no verso 21, André, obrigado. 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado. Essa narrativa do versículo 21, ela é bem isolada dos demais, porque é uma narrativa daquilo que foi feito, ou seja, então o Lucas está escrevendo como foi, então ele está narrando. Aí no verso 2, ele vai dizer na íntegra, como se estivesse acontecendo, ele narrando pessoalmente na mesma hora. Então dá uma atenção como se lê aqui, ó. 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado. Para quem não sabe, a circuncisão era somente para meninos do sexo masculino. Era a pelezinha, o crepúsculo do menino, o penizinho, a pele femoral ali, era cortada como uma aliança para Deus. Hoje, no Antigo Testamento, a série de alusões no Novo Testamento sobre a circuncisão, a nova, como o batismo nas águas. Então, hoje a gente não precisa tirar o zíper da calça da criança, ir lá e fazer aquela sessão de sanguinário. Não, nada não. Tá? Era Deus que colocou assim, não me pergunte por quê. Mas hoje o simples fato, você não precisa fazer esse ritual todo, mas você apenas deve obedecer. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. E aí ele diz que no 8º dia, quando o bebê foi circuncidado, já feita a circuncisão, que eu acabei de explicar agora, chamaram o nome de Jesus, que o anjo tinha dado antes mesmo de ser concebido. Acredito eu que o Simeão deveria ter falado assim, não foi lhe revelado o nome da criança, mas ele não deixou. Como é que Simeão, pastor, ele sabia que aquele era o Filho de Deus? Lembra do texto que a gente acabou de ler, e vamos ler de novo, que ele era cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo não se confunde com as pessoas. Simeão soube porque aquilo que estava em Jesus também estava nele. A mesma coisa, por exemplo, quando Maria e Isabel, elas se encontram, os nenéns, eles mexem na barriga de cada um. Pessoas cheias do Espírito Santo têm a mesma identidade, elas caminham no mesmo propósito, não há confusão entre elas, né? É uma linguagem só. Ok? Aí no verso número 2 diz assim, ó, então chegou, sobre o nome, o anjo Gabriel havia falado aos pais, Simeão não sabia, mas ele sabia que era um menino. Então chegou o tempo da oferta de purificação, chegou o tempo da oferta de purificar, repete comigo, oferta de purificação. Se você ler esse texto, você não vai compreender muito bem o que está sendo feito aqui. Mas eu quero fazer uma aplicação que eu acho que eu nunca fiz aqui em Rehobote nele. Veja bem, ó. Então chegou o tempo da oferta de purificação. Achamos que essa oferta é sobre Jesus. Quem acha que é? Eu já falei, ninguém vai levantar a mão. Nós já lemos aqui de forma simbólica aqui, porque nós temos a tônica de pensar em Jesus. Mas essa oferta de purificação, essa primeira aqui, não é para Jesus, é para Maria. Olha o que diz aqui em Levítico capítulo 12, verso 2, por favor. Levítico 12, 2, verso 3, por favor. Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se uma mulher engravidar e der luz a um filho, ficará cerimonialmente impura por quantos dias? Então, ele considera tanto a menstruação da mulher, que o texto é bem claro para isso, olha lá, ó, cerimonialmente impura por 7 dias, como acontece durante a menstruação. Então, o ciclo menstrual de uma mulher, ele dura determinado aí 7 dias. Estou enganado, irmãs? Depende, né? Bom, vocês estão mais evoluídas do que a Bíblia. É para menos ou para mais? Vamos lá. Tem gente fazendo assim, ó. Gente, a mulher do fluxo de sangue está aí, não? E aí, o texto, ele diz que dura 7 dias, correto? Aí, no 8º dia, a mulher tem que fazer uma oferta de purificação. Não sei se eu gostei aí. Volta lá no verso 3, por favor. No 8º dia, circundem o menino. Ou seja, no caso da gravidez,
Depois você lê em casa, que todo ele é muito bonita a narrativa, mas aí vou encher muita coisa aqui. Deixa eu explicar. No 8º dia, no caso não é menstruação, mas a mãe que deu um filho, ela sangrou. E sangramento, para a Bíblia, é imundo, né? É imundo, ninguém pode tocar numa pessoa que sangra, é dado como imundo. Então, nesse caso, em que a mãe acabou de ter a criança, saiu sangue dela. E aí, o que ela tem que fazer? Esperar 7 dias em casa, e no 8º dia, ela fazer uma oferta por ela e pelo bebê. E aí você vai encaixar, volta lá no texto original, por favor, que nós estamos, Lucas 2, 21, 22, 22. Então, chegou o tempo da oferta de purificação. Para quem é essa oferta? Sem medo, gente. Para quem é essa oferta? Essa oferta é para Maria. Como era a exigência na lei de Moisés? Seus pais levaram em Jerusalém para apresentar. Então, uma oferta foi feita para quem? E a outra pela apresentação de quem? Da criança. É tão real que olha o que diz aqui no verso de número 23. Pois a lei do Senhor dizia: se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor, chamado primogênito. Não unigênito. Primogênito é o primeiro, unigênito é o único. Aí vamos lá, no verso 24. Assim ofereceram o sacrifício exigido pela lei do Senhor. Quantos animaizinhos? Porque um foi para quem? Um para Maria e o outro para quem? Está entendendo? E a gente já leu isso aqui diversas vezes, pelo sentido da apresentação de Jesus. Mas eu quero também trazer de uma forma especial a Maria aqui. Não a Maria que... não sei se tem alguém aqui devoto de Maria, mas isso é uma idolatria perante na Bíblia, tá? Não existe isso. Você está tão errado, é falta de leitura, falta de obedecer a palavra de Deus. Mas Maria, a mãe de Jesus, ela teve outros filhos, e foram muitos outros filhos. Depois eu mando estudo, para quem tiver dúvida aí, eu sento, tomo um café, você paga o café, ok? Com adoçante, e a gente se explica isso aí, ok? Mas, preste atenção, então, eles levaram 2 ofertas. Agora, paz, meu irmão, paz. Jesus veio de uma família muito simples e pobre até. Porque a oferta da lei, quando você vai em Levítico, pedia um animal de grande porte. Mas se a família não tivesse condição, ela levaria 2 pombinhas ou 2 rolinhas. Então, o propósito de levar 2 animais, pombinha ou rolinha, sendo 2, não unitário, era para quê? Para que a expiação do pecado de Maria, a expiação do pecado de Maria, ela estava dentro da lei, ela era uma pessoa comum. Ela foi especial com uma santa, ou uma separada, melhor assim dizendo, quando ela concebeu o Filho de Deus. O próprio anjo diz: agraciada entre você, ó mulher, ou seja, separada. Por quê? Porque ela não era mulher vulgar de esquina, não era mulher que vivia com outros homens, era alguém que estava esperando o tempo do casamento com o José. E o anjo disse isso para ela, cheia de graça, ou seja, a graça que ela recebeu do céu. Mas por que a Maria ela teve que fazer uma oferta de purificação? Porque ela é pecadora como eu e como você. Por que a oferta de purificação não foi feita para Jesus? Porque ele foi apresentado. E a Bíblia diz que ele não tinha defeito, nem mancha, nem pecado nenhum. Em João capítulo 1 e 2, existe o primeiro milagre de Jesus. Maria não conseguiu fazer. Acabou vindo aquela festa. Alguém chegou para ela. E ela disse assim: eu não consigo fazer nada, mas pergunte a ele, porque ele sabe o que fazer. Ela mesma sinalizou. E se ela aponta para Jesus, é porque ela sabe muito bem o modo que ele foi concebido. Então, quando a gente fala de promessa, a gente precisa agregar isso tudo. Você vê que uma promessa de um simples homem chamado Simeão tem um rolo a ser desenvolvido. Já estou aqui há 15 minutos falando poderia pegar a promessa somente dele. Mas olha, você está entendendo por que as coisas às vezes é bem difícil para a gente? Não é porque é impossível, é porque dá trabalho, é porque sai do céu, vai para a boca de um anjo, vai para a boca de alguém, vem para outro, para depois chegar até você. Pastor, mas espera aí, Deus não poderia falar em linha reta, direto? Irmãos, tem outras pessoas que serão abençoadas com o teu testemunho. Por exemplo, se Deus gerasse o filho de uma forma inusitável, assim, aparece o filho para Simeão. Cadê o milagre de uma virgem gerar um filho? Cadê o milagre de uma Isabel, uma senhora bem idosa, gerar um filho? E alguém que servia, tanto Isabel quanto Zacarias, serviam bastante tempo no templo.
Portanto que o espanto em que o Zacarias ele toma como espanto é algo inusitável que talvez qualquer um de nós aqui também teria o mesmo espanto, porque o cara é velho, ele é um ancião de dias, e Deus fala que a esposa dele vai ficar grávida, e ele fala assim, poxa, tu esqueceu do problema lá de casa? Porque você não veio fazer essa promessa quando eu tinha uns 45, 40, agora eu sou um ancião de dias. E o anjo afirma, dizendo que a mulher dele, Isabel, ficará grávida e dará à luz a um filho. E aconteceu. O João Batista antecedeu o nosso Senhor Jesus Cristo, aplainando todo o caminho para que Jesus pudesse vir e pregar as boas novas. Alguém comigo aí, não? Então dá aquela linda salva de palmas ao Senhor, se você o pode. Agora falando do milagre dos outros é fácil, né? Nós falamos aqui do milagre, eu quero que você atribua, enquanto eu falo do milagre da gestação de Maria, enquanto eu falo do milagre da gestação de Isabel, enquanto eu falo do milagre que um anjo veio trazer essa mensagem, é muito fácil, porque a gente está acostumado a ver testemunho dos outros, né? Poxa, Deus fez nos outros, e aí, está sabendo agora o que Deus fez na vida de fulano? O fulano foi curado, o fulano agora está grávido. Então é terceirizado, ou seja, agora não. Quando nós saímos daqui da vida de Maria, da vida de Isabel, quando nós saímos daqui da liturgia do anjo, do culto do anjo, em que veio dar o recado, agora nós iremos entrar no seu testemunho. E para nós é tamanho importante, se não é o que mais importante, né? E aí eu quero convidar os irmãos a fazer novamente a leitura agora, após essa introdução, no versículo 25 do capítulo 2, por favor. Qual o nosso tema de hoje? Naquela época vivia em Jerusalém um homem chamado o quê? Qual época, irmãos? Qual época? A época em que Maria gerou filho. Ou seja, existe algo sendo sincronizado no cósmico. Existe algo sendo sincronizado nos céus em direção à terra. Para você entender, o tempo de Deus é Kairos. Esse a gente não vive, porque esse demora muito. Mas Deus está sincronizando o tempo dele, porque ele é eterno, com o nosso tempo terreno, que nós somos Kairos. Nós somos carne, irmãos. O salmista vai dizer que o homem vai viver 70 a 80. Passar disso é graça de Deus. Mas preste atenção, já que nós temos um tempo determinado, Deus não pode errar. Deus não pode chegar e me ver a minha promessa quando eu estiver no túmulo. Deus não pode chegar e falar, e aí, levanta dentre os mortos que eu tenho uma promessa para você. Deus tem que me dar essa promessa em vida. Olha para a pessoa do lado e fala assim, Deus não vai quando você estiver no cemitério. Ele está falando com você agora. Vivo. Pergunta a ele, se estiver vivo, dá um sinal de gente viva. Por que o sinal de gente viva? Porque morto não fala, morto não aplaude, morto não diz glória a Deus, morto não diz, vem aqui Jesus, estou te esperando, cumpre em mim a tua vontade. Então naquela época vivia em Reobote pessoas justas. Um homem chamado Simeão, ele era justo e também devoto. Esperava ansiosamente pela restauração de Israel. Segredo da espera. O Espírito Santo estava sobre ele. Pessoas que já não acreditam mais nas suas promessas é porque perderam o selo. Efésios capítulo 1, verso 13, ele diz assim, vós foi selado com o Espírito Santo, a saber, para o dia da redenção. Né? Não quer dizer apenas sua redenção, que é chamada brusca, o arrebatamento, o dia em que Jesus vai voltar, mas também aqueles que continuam a acreditar nas promessas que Deus tem para nossas vidas. Então o segredo da espera desse homem dá-se a entender que ele já era um ancião de dias, o texto vai dar base para isso para a gente. Se esse homem gasta a vida com Deus, se esse homem gasta a vida servindo ao ministério e não desanima porque não aconteceu no tempo dele, mas no tempo de Deus, dá-se a entender que a pessoa do Espírito Santo é mega importante para todos aqueles que têm promessa. Vou repetir mais uma vez, a pessoa do Espírito Santo é indispensável sobre aqueles cujo qual portam as promessas do Senhor. Só mais uma vez para dar aquela chance, ok? A pessoa do Espírito Santo de Deus é indispensável para aqueles que retêm a promessa do Senhor. Então o texto diz e afirma que o Espírito estava sobre ele. Aí no verso de número 26 diz assim, ele havia revelado que ele quem?
O Simeão não morreria enquanto não visse. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Desde profecia tem até cântico. Aqui nós temos uma base. Se alguém tem promessa, o carro pode capotar, o avião pode cair. Você vê, meu irmão, avião cai, só sobrou um, porque talvez os outros já tinham vivido aquilo, ou alguém de forma especial, alguém que ia fazer uma grande obra de Deus. Por exemplo, irmãos, o Jonas, ele tem promessa. Eu digo como promessa, como algo que Deus quer que eu faça também. Porque de repente as pessoas falam assim, a promessa de Deus é benéfico para mim, mas no caso de Jonas, não era benefício de Jonas, era benefício para Deus. Ou seja, se Deus tem uma obra na minha vida, também é como uma promessa. Porque, presta atenção, o barco de Jonas não afundou, ok? Ele foi lançado no mar, não morreu afogado, e nem foi digerido pelo circuito estomacal ali do estômago daquela baleia. Então, se eu tenho uma promessa, seja ela que Deus quer uma obra extraordinária através da minha vida, não tem barco que vai afundar, não tem mar que vai me afogar, e nem baleia que vai fazer a degustação da minha carnezinha, dos meus ossos. Tem alguém comigo aí, não? Você entende agora a linha de promessa que está muito mais larga do que aquilo que você um dia mediu? Se você é um instrumento no qual Deus vai usar para converter outras vidas, a sua casa, a sua família, isso também é uma promessa, porque a gente enxerga a promessa como minha, mas eu posso ser, por exemplo, Maria, eu posso ser Isabel, que eu vou cumprir a promessa na vida de Simeão. Então eu posso ser uma pessoa que vou ser um canal para que Deus cumpra a promessa na vida de alguém. Vai que seja você hoje que está ouvindo isso aqui, que alguém está dizendo, Deus um dia falou que ia me levantar da cadeira de roda, Deus falou que um dia ia me curar desse câncer. Vai que seja você o instrumento que vai fazer com que a promessa que Deus falou para essa pessoa seja cumprida. Você está entendendo que a promessa é muito mais extensa, que a gente fala, não, Deus me prometeu uma casa. Só isso, irmãos. Pequena coisa, né? Então existe as promessas que eu vou viver e as promessas que eu serei a portabilidade para que outras pessoas também recebam as promessas de Deus. Você está comigo aí, não? Eu senti um sinônimo de egoísmo, pensei que era só para mim. Não, irmãos, abra os seus ouvidos. A Bíblia diz em Atos 10:35, bem-aventurado quem tem para dar do que receber. Eu sei que quando a sua promessa se cumprir, você vai ficar mega satisfeito. E isso é real, isso é louvável. Mas, irmãos, aqueles que gostam de fazer o bem para outras pessoas, quando vê o sorriso no rosto dela, quando vê a realização no rosto dela, também irão se contentar juntamente com essa pessoa. Dá um glória a Deus nessa manhã, uma salva de palmas para Jesus. Então, o Senhor, como é que Deus fala? Para Simeão foi o anjo? Márcio, para Simeão foi o anjo? Responda-me. Gente, para Simeão, Deus falou como falou com Maria e com Isabel? O anjo falou, Gabriel falou com Maria e com Isabel. Como é que Deus falou com Simeão? Ele é cheio do quê? Você está entendendo? A gente precisa entender que Deus é um ser de multiforme graça. Elias falou assim, Deus vai falar nesse terremoto. Deus falou, não vou falar no terremoto. Deus vai falar nesse fogo, não vou falar. De repente, Deus falou. Olha as formas múltiplas de Deus falar. Anote no seu caderno, não compete aqui. Jó 33. Aí bota assim sobre o título, como Deus fala. Jó 33, como Deus fala. Anote e leia em casa, por favor. Senão a gente vai sair da mensagem aqui. Vamos lá. Aí ele diz aqui, presta atenção. Deus havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo. Então, qual era a promessa que Simeão tinha? Diga assim, ver Jesus. E é real isso. O Cristo é enviado pelo Senhor. Ou seja, dá a entender que a promessa nos sustenta. E essa promessa de Simeão, toda hora eu tento falar Gideão, gente, se eu errar, você me perdoa. Essa promessa de Simeão, ela passou por a mão de outras pessoas. Quer ver uma coisa? Existe um carro sendo fabricado agora,
que alguém está fabricando a sua promessa, que será sua daqui a um pouco. Existe uma casa sendo construída agora. Você está entendendo o que é promessa? Enquanto eu estou aqui como Simeão estava onde? No templo. Zacarias estava onde? No templo. Ok? Todos eles estavam ouvindo o que? A palavra. E Deus, desde a antiguidade, não se ouviu com os olhos, não se ouviu com o ouvido, um Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Ok? Existe algo sendo feito agora, uma seleção de currículo para a empresa, no qual você nem sabe. Você está aqui ouvindo essa palavra e existe alguém já selecionando o seu nome. Então, dentro de muitas pessoas, não é que você é mais especial. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, e dentro do mundo tem gente boa e tem gente porcaria. Deus não faz exceção para amar, mas agora para usar, desculpa, Ele faz. Ele faz, porque Ele manda santificar, Ele diz que é vaso escolhido, entendeu? Então, para usar é diferente. Deus ama todos? Ama, mas para usar, Ele vai usar aqueles que temem a Ele, aqueles que servem a Ele, aqueles que buscam a Ele, aqueles que dispõem para Ele, que são disponíveis para Ele. Está comigo aí, não? Devia estar com Jesus. Vamos lá. Verso 27. Nesse dia, o Espírito Santo conduziu ao templo. Gente, se ler de forma detalhada e pausada, a gente vai ficar aqui até meia-noite. Quem quer ficar até meia-noite? Os demais que não levantaram a mão já perderam as promessas. Presta atenção. O texto diz, nesse dia o Espírito Santo conduziu aonde? Ao templo. Qual é o lugar de você ouvir as promessas? Qual é o lugar de você ouvir as suas promessas? Quem te trouxe aqui? A versão NBV, bota aí, NBV, nova, alguma coisa aí. Bota a versão NBV, que ela, o Espírito Santo impulsionou. Sabe o que é isso, impulsionar? Talvez ele estava sem vontade e falou, vou fazer o que lá hoje? Já fui ontem. Ou ele estava disponível e falou, assim, é meu dia de folga. Mas sabe o que é impulsionar? É alguém motivar. Mesmo que as minhas vontades não me conduzissem aqui, mas eu fui impulsionado, ou pela apresentação de um bebê, ou pelo convite de alguém, porque Deus usa pessoas. Lembra que eu falei? Eu não posso entender Deus de uma linha reta. Deus, Ele é multiforme graça. É um carro que enguiça na porta da igreja, é um amigo que convida, é um lugar que Deus marca com a gente. São coisas inusitáveis que Deus tem a forma dele de falar e de reger. Aí a versão NBV, ela diz que o Espírito Santo impulsionou. O que é impulsionar? Por favor, de forma educada, olha para o pessoa do seu lado e fala assim, bom dia, me dá licença que eu vou te dar um impulso. Faça isso agora. Vocês entenderam o que é impulsionar? Entendeu, Ana? Entendeu, Bill? Dá uma impulsionada na Ana, Bill. Isso. O que é impulsionar? Fala para essa pessoa, bota a mão nas costas, no ombro dela aqui. Se o bicho for muito grande, peça licença. Ana arrasta e diz assim, vou te impulsionar. Empurra essa pessoa. Está entendendo? O que é impulsionar? Então o texto diz que o Espírito Santo o empurrou, o impulsionou. Pode voltar à versão original, por favor. Original. NVT. Ele impulsionou. Nesse dia, o Espírito conduziu aonde? Impulsionou aonde? Empurrou aonde? Fala para essa pessoa, você não caiu aqui de paraquedas. Nesse dia, ele impulsionou. Qual dia? O dia da promessa. Já pensou? O cara gastou a vida inteira, pensa comigo, atenção. O cara gastou a vida inteira para esperar uma promessa. Maria tem 8 dias, 7, no 8º indo levar Jesus no templo. Se esse cara não tivesse o Espírito Santo, justamente naquele dia, não cansei de esperar pelo Senhor. Cansei de esperar, não acredito mais em Deus. Mas a Maria está com 8 dias, cara. Deus se esqueceu de mim. Maria já saiu de casa com José e com o neném, cara. Eu estou velho. Maria já está na metade do caminho, cara.
Ah, Senhor, tu já falou comigo em outras vezes, será que agora vai? Maria já até entrou no templo. Então o que eu entendo? Que a promessa, ela nunca para. E se ela não para, eu não posso ficar parado. A Bíblia me dá autorização para eu buscar em tempo fora de tempo. Existe uma palavra na Bíblia, Gênesis capítulo 6, verso 6, que Deus arrependeu de ter feito o homem. Esse episódio ele está justamente colocado em Gênesis, quando a raça humana se prolifera, se mistura com o mundo. Aí Deus dá uma sentença e diz para Noé: o meu espírito não contenderá mais com o homem na terra. E o texto ele fala sobre arrependimento. Não está aí, gente, arrependimento? Olha lá, ó, e o Senhor se arrependeu. Mas o mesmo Pentateuco, do mesmo autor, não é possível que o cara mude de ideia. Ele diz em Números 23, 19, Deus não é filho do homem, projeta, por favor, Deus não é filho do homem para mentir, e também não é filho do homem para se arrepender. Porventura ele diria e não cumpriria, falaria e não honraria o que prometeu. Olha lá, Deus não é homem para, e nem também ser humano para mudar de... Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez ele prometeu e não cumpriu? O mesmo homem chamado Moisés, Moshe, ele faz uma analogia dizendo que Deus se arrependeu. Depois ele diz, Deus não é homem para se arrepender. Qual é a colocação que Moisés está dizendo lá? Você sabe que a Bíblia, no nosso latim, sofre muitas defasagens de mutação, de transformação e de aplicação dela. Mas a palavra no original é, Deus se entristeceu, que também é uma colocação de arrependimento. Dá-se a entender, devido à aplicação, mas é a tristeza que Deus faz, que Deus cria na gente. Por exemplo, Deus ungiu Saul, ele se entristeceu depois, por quê? Porque Saul não obedeceu. Mas Deus não é filho do homem, ele tem uma tristeza, mas a Bíblia diz que ele cumpre a sua promessa. Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Volta, por favor, em Lucas capítulo 2, e o verso que nós estávamos lendo aqui, de número 27. No dia, ou seja, nesse dia, qual é o dia, irmãos? Qual é a colocação do verbo? É amanhã? Foi ontem? Hã? Qual é a colocação de verbo? Hã? Nesse dia, o Espírito conduziu ao templo. Ah, dá um toquezinho nessa pessoa do seu lado e fala, não tinha dia melhor para você vir aqui. Mesmo que se você conhece ela, não fica assim, não, ainda bem que eu estou com um visitante aqui, olha que palavra. Fala para o irmão que está do seu lado também, porque ele pode ser um Zacarias, ele pode ser uma Isabel, ele pode ser um Simeão. Então todos, por favor, replique isso, fala para essa pessoa, é esse dia. Ah, dá um abraço nela de consolo e fala assim, Deus vai te envolver com o Espírito Santo dele, para você estar vivo, para receber as suas promessas. Aleluia. Nesse dia, o Espírito Santo conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus, como a lei exigia. Repare outra coisa, pergunte para mim o quê? Todas as promessas têm base bíblica. Deus não vai usar o achismo de alguém, a heresia de alguém para cumprir a promessa dele. Veja que exatidão o texto dá. A promessa se cumpriu porque estava algo escrito sobre ela. Então não é eu achei. Sabe por que a gente se frustra em muitas coisas? Porque você foi no portão da irmãzinha, a irmã do coque, o irmão sem coque, o irmão careca, o irmão de terno, o irmão sem calça. Você vai naqueles que prometem, mas sem a base bíblica. São promessas vazias. Aí você se entristece com a igreja, se entristece com o evangelho, se entristece com todo mundo. Por quê? Você dá ouvido a falsos profetas. Tem base bíblica para isso? Se tem base bíblica, vai acontecer. Presta atenção, a promessa se cumpriu dentro daquilo que já existia escrito. Ou seja, a lei, a apresentação. Então o que eu entendo disso aqui? Quem quer pega essa senha. O dia do Simeão já estava marcado. O dia da Maria já estava marcado. O dia da Isabel já estava marcado. Aí sim, eu não vou morrer porque tem algo escrito ao meu favor. Tem algo escrito ao meu respeito. Tem algo com o meu nome. Tem algo que eu ainda vou cumprir. Não! A gripe
gripe pode ter pegado Simeão, Covid-19, 20, 21, sei lá quantos séculos de Covid aí. A doença pode ter pegado, mas ele tem algo a cumprir. Foi escrito a ele. Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: soberano Deus, agora pode me levar em paz. Agora pode o quê? Irmão, quem que não quer usufruir da promessa? Deixa eu só abrir o que esse cara está dizendo aqui. Presta atenção. Qual é o contexto nosso? Antigo e Novo Testamento, fusão. Quem está dominando Israel? Roma. Impostos altos, causas injustas, todo mundo vivendo mal pra caramba, os governadores tomando tudo de todo mundo, o templo é governado por Roma, ninguém ali do religioso tem voz, quem manda são os romanos. O que esse cara está dizendo? Pode me levar em paz, mas ele diz: agora eu quero ver a tua justiça, agora eu quero que o senhor dê uma lição nos romanos. Não. Ele poderia muito bem pedir agora longevidade para que ele pudesse ver a transformação de Israel. Lembra aquele grito que Jesus entra, as pessoas colocam panos, né? Aqueles ramos para ele pisar? Aquele grito ali, Hosana, não é um canto. Hosana significa justiça, socorro. Então, quando eles estão dizendo Hosana, Hosana, socorro, socorro, porque a profecia de Jesus, ela não estava que ele vinha num cavalo montado, manga larga, né? É isso, né? A profecia diz que ele viria montado no jumentinho. Enquanto Jesus aparece no jumentinho, todo mundo se dobra e se rende e fala: o nosso socorro foi ouvido. Bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana. Só que o Simeão, ele poderia pedir para ficar vivo para ver o novo, mas ele fala assim: a minha realização. E outra coisa, eu gastei a minha vida inteira para vê-la. Olha que lição que o Simeão dá para a gente. O que é mais importante? O que é mais importante na nossa vida? Gastar uma vida para ter Jesus e conhecê-lo? Ou para viver literalmente as nossas promessas sem Ele? O Simeão, ele dá uma lição dizendo: eu gastei a minha vida inteira para conhecer esse homem. Gastei a minha vida inteira no templo orando, somente para ver isso aqui. O contentamento desse homem era tamanha que ele falou assim: agora pode me levar em paz. Sabe, irmãos, todos nós, quando conhecemos Jesus, literalmente é colocar dentro de nós um senso da eternidade. Se você teve encontro com Jesus, você pode até viver, mas você, dentro de você, você pode acordar às vezes com essa síndrome, você pode dormir com essa síndrome, você pode não trabalhar, você pode ter uma conquista, pode comprar um carro, aumentar o salário, conseguir uma casa, mas dentro de você, essas coisas não latejam mais assim como se fosse algo em que você vai se apegar, mas não. A síndrome de Simeão paira em nós. Ele veio, vai resolver as guerras com os romanos, sim ou não? Ele veio, agora vai planar os caminhos, sim ou não? Não importa para mim, o que importa é que agora eu o conheci, os meus olhos o viram. Alguém aí é feliz com Jesus? Reage no seu lugar nessa manhã. Eu vi a tua salvação. Um homem experiente de templo. Olha, o texto não diz que ele era sacerdote e nem profeta. O texto diz que ele era justo. Você não vai encontrar nenhuma outra fusão de aceitação, de transformação bíblica, de denotação, que vai lhe dizer alguma coisa. Se alguém disser alguma coisa, são especulações. Nem mesmo livros rabínicos, que eu tenho diz nada sobre Simeão. É a mesma coisa. Agora, a próxima pessoa que sucede a ele vai dizer, ele é uma profetisa, a Ana, mas ele não. Mas o texto enaltece dizendo sobre o caráter desse homem. Um homem justo. E o texto diz sobre aquilo que ele portava. Ele portava a pessoa chamada Espírito Santo de Deus. E aí o texto diz que ele diz: eu vi a tua salvação. Irmãos, o Simeão, ele é tão sensível que ele viu a salvação no menino. Jesus começou o seu ministério com 30 anos de idade. E o cara está com 8 dias do recém-nascido dizendo que já tem salvação ali. Sabe o que é isso, irmãos?
Propósito não é quando estou lá em cima, propósito é quando eu estou embaixo. Posso estar com pouco, né? Posso ter poucos no meu lugar, posso ter pouco recurso, né? Não significa ter uma montanha muito grande para dizer que eu posso removê-la. São coisas pequenas, simples. Então ele diz para um bebê: eu vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é a luz de revelação das nações, a glória do teu povo de Israel. Os pais. Quem aqui, meus irmãos, tem uma criança aí, vamos lá, até 7 anos de idade? Vamos contar até 10 anos de idade? Até 10 anos de idade? Levanta a mão, quem tem um filho até 10 anos de idade? Se o teu professor, ou desculpa, a pessoa da escola no qual ele estuda, o diretor, ou a própria professora, chamá-lo, pai e mãe, por favor, quero conversar sobre o seu filho. O que você quer conversar? O seu filho, ele fala coisas tão sábias de gente adulta. Como você fica? Como você ia ficar? Algum pai ia ficar triste aí? Não? Não? Seu filho é tão educado, tão inteligente. Olha as notas dele. Se tivesse 11 para dar, eu daria. Pena que só tem 10. Quem ficaria feliz aqui sendo pai? Levanta a mão. Olha agora como é que está a Maria e José aqui. Os pais de Jesus. Olha só que coisa incrível. Você sabe muito bem que José não é pai de Jesus, literalmente ali, né? Da forma concebível, natural. Mas ele criou. Então, quem cria também é pai. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que ele se dizia a respeito do menino. Então Simeão abençoou. Simeão viveu para quê? Para esse momento. Ele pegou Jesus nos braços, tirando da mãe, e abençoou. O que ele fez? Levantou os céus, como a gente vai fazer hoje com 3 crianças aqui, e agradeceu a Deus pela vida dessa criança, orando e santificando essa criança. E disse a Maria, a mãe do bebê: esse menino será destinado a provocar uma queda de muitos de Israel. A profecia para o que ele veio, mas também a ascensão de tantos outros. No verso 35, como resultado, serão revelados pensamentos profundos do coração dele. Nesse mesmo momento que Simeão apresenta, o texto é muito fabuloso, mas muito maravilhoso. Quem ama a Bíblia, diga um amém. Quem ama muito, diga 2 amém. É 2 amém. Isso. Amém? Quem ama a Bíblia, diga amém. Quem ama a Bíblia, diga 2 amém. Aprendeu? Vamos lá. O texto diz, verso 36, a profetiza o quê? Ana. Quando a gente fala de promessa, presta atenção, solta o tema. Quando a gente fala de promessa, a gente precisa se ater ao tempo. Não é o meu e nem será o seu. Eu vou fazer birra, como a pastora falou aqui. Meu irmão, esquece. Não há oscilação em Deus, não. Deus é perfeito. E quando a gente fala de promessa, a gente precisa entender que existe um tempo e um propósito para cada coisa debaixo dos céus. Então, quando a gente fala de promessa, a gente tem que esperar o tempo de Deus. E o texto está tratando justamente com Simeão e agora com a próxima personagem chamada Ana, a mesma coisa. Olha só, dá uma olhada, por favor, verso 36. A profetiza o quê? Ana, filha de quem? Fanuel, da tribo de Azer, também estava no templo. Onde ela estava? 2 pessoas. Uma é viúva e o outro é aquele profeta, o homem justo, talvez alguém que servia a Deus sem título, mas devoto, respeitado, também servia a Deus no templo. Ou seja, o texto mostra que os 2 não perderam a pegada. Também a Ana estava no templo e era muito idosa, e havia perdido o marido depois de 7 anos de casados, e vivido como viúva até os 84. Olha que texto lindo, por favor, repitam comigo. Nunca deixava de ir ao templo. Maravilhoso, né? Perdi meu marido, vou servir a Jesus. Há quem diga assim, hoje, nos dias de hoje, é livramento, meu marido é tão ruim que eu não quero mais homem nenhum na minha vida, vou servir a Jesus. Mas o texto não desonra esse homem em nada. O texto, na verdade, vê que essa mulher amava tanto ao marido que não queria outro homem. O que ela fez? Para não dar lugar à carne, vou servir a Deus o resto da minha vida. E olha o que ela fez. Nunca deixava o templo, adorando a Deus dia e noite, com jejum e também com oração. Chegou ali naquele momento, qual o momento? Que Simeão está apresentando Jesus. E começou a louvar
a Deus. Falava a respeito da criança a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Qual a tônica do texto? 2 pessoas, longínqua de vidas, gastando seus dias servindo a Deus. Um dia, Deus responde. Tanto a profetisa quanto ao Simeão. O texto mostra para a gente que vale a pena gastar uma vida com Deus. Eu destaquei algumas coisas aqui e quero torná-la a dizer aos irmãos. Todas as pessoas que nós citamos aqui estavam cheias do Espírito Santo. Toma ela, Isabel, cheia do Espírito Santo. Zacarias, cheio do Espírito Santo. João Batista, cheio do Espírito Santo. Maria, cheio do Espírito Santo. Jesus, cheio do Espírito Santo. Simeão, cheio do Espírito Santo. Ana, cheio do Espírito Santo. Aonde eu fecho esse entendimento? Que a promessa se cumpre naqueles que esperam com o Espírito Santo. Em Gênesis capítulo 25, verso 29, em Gênesis 25, 29, a gente tem um texto aqui em que a gente vai ao inverso, na mão contrária, contramão você bate de frente com outro carro. Veja o que é a promessa, aqueles que deslizam na promessa. Por exemplo, certo dia quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou no deserto exausto e faminto. E ele disse, estou faminto, disse a Jacó, dê-me um pouco do ensopado vermelho. Verso 31. Está bem, respondeu Jacó, mas me dê em troca o direito de filho mais velho. Lembra que nós estamos tratando sobre o filho mais velho, o primogênito, não unigênito. O filho mais velho, aquela oferta que é feita ao filho mais velho. Estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me serve meus direitos de filho mais velho? Mas Jacó lhe disse, primeiro me jure os seus direitos de filho mais velhos, que agora são meus. Esaú fez o juramento desse modo, vendeu todo o seu direito de filho mais velho ao seu irmão Jacó. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão ensopado e lentilha, ele comeu e levantou e foi embora, assim desprezou o seu direito de filho mais velho. Assim desprezou o seu direito de filho mais velho. Eu vou trazer uma narrativa de 3 pessoas aqui, sem demorar com os irmãos, em que tiveram as suas promessas feitas e desdenharam e desfizeram do tempo da sua promessa. Qual a intenção? A intenção, não sei se você um dia já ligou uma seta para entrar numa rua imprópria, num lugar muito perigoso, acontece diariamente. A gente tenta dar um jeitinho naquilo que Deus falou que no tempo dele ele vai fazer. O Esaú, ele nasceu para ser a sucessão, aquilo que nós chamamos de linguagem bíblica, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Esaú. Era para ser. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Esaú. Deus trata a primogenitura. Por exemplo, Deus de Abraão. Deus começou com Abraão. Mas qual foi o primeiro filho de Abraão? Qual foi o primeiro filho de Abraão? Ismael. Por que o nome não é colocado com Ismael? Porque Deus não conta o dia do teu erro. Deus não conta. Ele é fiel para cumprir a promessa? Fiel é quem? Lembra que eu falei que Jonas tenta fugir da rota, mas não dá para ele? Abraão tentou fugir da rota, mas não dá. Quando Abraão está contente, dizendo assim, com 100 anos de idade, Deus fala para ele sobre o nome dele, muda o nome de Sara, tudo, ele fala, estou feliz com Ismael. Ele falou assim, não queria te desanimar não. Ismael foi por tua conta, mas ele vai ser abençoado. Mas o que eu falei, eu sou fiel para cumprir. O Esaú, ele tem uma semelhança com a geração de hoje, em que toda hora você tem fome. O prato de lentilha que Jacó deu para ele, no dia seguinte ele voltou a ter fome, a mesma necessidade. A mesma necessidade. Só que ele está tão faminto, mas tão faminto, atenção irmãos, tão faminto, que naquela hora ele não leva em consideração o legado, a paternidade, o nome e as promessas. No dia do nosso desespero, seja fome, seja crise financeira, seja crise pessoal, espiritual, a gente não pode esquecer das nossas promessas. Porque vai ter dia, aqui é o balde, que você vai dizer assim, vou chutar. Chuta não, irmãos. Muda o balde de lugar para você não acertar mais ele. Espera. Vai ter dia que você vai dizer assim, vou largar tudo, vou jogar tudo para o alto, não quero mais nada. Não faz isso, você é portador da promessa. Vai ter dia que você vai falar assim, vou embora, vou largar
tudo, vou mudar de país, vou mudar de cidade, vou mudar, sei lá, meu irmão, de que você está pensando em mudar? Meu irmão, pega esse balde, esconde, não chuta. Não chuta. Esaú, por um prato de lentilha, ele faz uma devoção de uma troca. Há poder na palavra. E ele diz ao seu irmão, me dá o prato. O irmão fala, me faz a promessa, o juramento. E ele diz, eu juro em que não quero ter direito da minha primogenitura. E ele despenca, na verdade, uma queda. Você sabe que tem gente que não era para ser e acaba sendo pelo seu esforço. Por exemplo, o texto desse irmão diz que houve um erro de Abraão, correto? Houve um erro de... Todo mundo está aqui, não? Houve um erro de Abraão. Abraão teve relações sexuais com quem? Com a escrava. O nome dela, Agar. O nome do filho foi quem? Ismael. Mas Deus falou, não é meu. O meu é Isaac. Abraão tem filho de Isaac. Gênesis 25 diz que Isaac casou com Rebeca. Rebeca tem a mesma deficiência da sua sogra, a Sara. Ela também é estéril. Só que o Isaac, ele neutraliza a maldição hereditária. Ele tem a mesma deficiência que a sua esposa, ou se é ele, ou se é a Rebeca. Mas dá a entender que é a Rebeca porque ele ora por ela. Até então não tem medicina avançada naqueles tempos, então poderia ser nele, ele não sabia. Mas ele detecta que a mãe dele, ele foi gerado assim com essa dificuldade. Às vezes a gente passa por isso na vida. Ele foi gerado com essa dificuldade, ele viu o caos que deu na casa dele. O que ele fez? Não vou pegar nenhuma escrava. O que ele fez? Deus é poderoso. Ele orou, e a Bíblia diz que ele orou de forma intensa sobre a sua esposa. Ou seja, se ele orava, ele dobrou a oração. Se ele jejuava, ele dobrou o jejum. Se ele buscava, ele dobrou a busca. Aí o texto diz que ela engravidou, surpresa nossa. Gêmeos. Ele não orou o dobro? O que Deus fez? Ele não buscou em dobro? O que Deus fez? Ele não jejuou em dobro? O que Deus fez? Depende do nível da tua intensidade. Deus vai responder e vai fazer segundo aquilo que você vai medir. A Bíblia diz o que semeia pouco, pouco também vai colher. Olha aí. Preste atenção. E orou e foi em dobro. E quem são os dois aqui citados aqui? Jacó e Esaú. Agora presta comigo aqui. Lembra do prato de lentilha que Jacó pegou e trocou a primogenitura com o irmão? Quem lembra? Levanta a mãozinha, por favor. Isso, responde. Aí, só que o texto diz que quando esses irmãos foram concebidos, quando a Rebeca foi dar luz a ele, o que aconteceu com ela? Quando ela deu a luz, quem saiu primeiro? Esaú. Mas o texto, a Bíblia parece um gibi às vezes, né? Não é possível que uma criança agarre o calcanhar do outro. Criança tem sentimento, gente. Esse menino, ele falou assim, eu sou improvável. O meu sonho, desde o ventre da minha mãe, era vencer e ser o primogênito. Mas Deus não me fez assim. Mas ele não questionou Deus, ele falou assim, vou esperar a minha oportunidade, porque tem alguém que vai desistir. Se fosse de noite, eu vou entender que é de manhã, você está acordando, né? Tá bom? Ele falou assim, eu não nasci como primeiro. Eu não tenho direito de primogenitura, porém, era um sonho meu. Ele já mostrou isso como ele nasceu. Nasceu Esaú e ele estava agarrado aonde? No calcanha do Esaú. Desde cedo ele falou assim, se tu não quiser sair, eu saio. Se tu não quiser o primeiro lugar, eu quero. E o texto diz que ele nasceu agarrado. Ou seja, a parteira puxou um e quando detectaram tinha uma mão. Ué, são dois, tem alguém agarrado no calcanhar. O narrador diz isso. Alguém agarrado no calcanhar. O que ele falou? Eu não nasci para ser, eu sou improvável na minha casa, mas Deus é justo. Ele vai me dar a minha oportunidade. Fala para o irmão do seu lado, a sua oportunidade vai aparecer. No momento em que a oportunidade ele aparece, o que ele faz? Esaú tem fome. E eu tenho vontade. Irmãos, ele oferece um prato de lentilha, uma comida simbólica. Irmão, uma sopa mata a fome de quem, irmãos? É líquido, vai sair com facilidade. Ele pega a sopa de lentilha, dá para o irmão e fala, me jura. Jura o quê? Que você passa o seu direito para mim. Eu não nasci para isso.
Sabe aquela frase? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Sabe aquela frase? Eu não desisto nunca, sou brasileiro. Verás que um filho teu não foge à luta. Sabe o que é isso, irmãos? São aquelas pessoas que não desistem. Todo mundo fala, não é tua vez, não dá para você não. Cara, eu quero, Deus vai me recompensar o meu esforço. E Ele troca o direito de primogenitura. Então eu uso os dois personagens. Quem? Eu uso Jacó como alguém que lutou pelo ideal. A família não tinha recurso para fazer faculdade, hoje está na federal. A família todinha não tinha lugar nenhum para morar. O seu convite era pegar mais um cômodozinho da casa, mas você decidiu comprar o seu terreno, você decidiu comprar o seu imóvel, ok? A sua família tem histórico de improdutividade, a sua família tem histórico de infertilidade, a sua família tem histórico de esterilidade, mas Deus abre a magre de quem Ele quer. É só você lutar. Se você não nasceu com a primogenitura, o bumbum virado para a lua, como Esaú, dá o teu jeito. Quando o sol aparecer, mira o bumbum na direção dele e fala, se ninguém não quer, eu estou aqui. Eu vim para o que eram os meus não me receberam, mas todos quanto me receberam, deu-lhe o poder de ser chamado filho de Deus. Jesus veio para quem, meu irmão? Para os gentios ou para os judeus? Para os judeus. Os judeus rejeitaram. Então eu vim para os judeus não me quiseram, mas quem levantar a mão e me receber, virou a chave, irmão. Pô, não era nada comigo, cara, eu fui gentil a vida inteira. Vida de bar, vida de funk, vida mundana. Alguém negou um pastoreio para Deus me colocar aqui. Alguém não quis ou fez mal feito para Deus me colocar aqui, você está entendendo? O que eu quero dizer para você é que o propósito de Deus, ele é substituível. Se alguém deixar em branco espaço, Deus vai levantar outro. Cadê os improváveis nessa manhã aqui, irmãos? Dá uma salva de palmas a Jesus, se você o pode. Sucessão de pessoas que não legitimaram as suas promessas. Gênesis capítulo 16. Quem está comigo nessa manhã, diga amém. Amém. Só o povo de trás diga bom dia. Bom dia. Uau. Só o povo de cima da galeria diga bom dia. Bom dia. E o povo mais caloroso de baixo diga bom dia. Bom dia. Os homens mais lindos do mundo diga bom dia. As mulheres impactadas, cheias do Espírito Santo, diga bom dia. As mulheres impactadas, cheias do Espírito Santo e ansiosas, diga bom dia. Bom dia. Vamos lá, Gênesis 16, verso 3. Então Sarai, presta atenção, estou com o nome ainda no original, o nome ainda que não foi mudado. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a serva egípcia, e entregou a Abraão como mulher. Isso aconteceu, quantos anos? Por favor, repete comigo, estou terminando. Quantos anos? 10 anos depois que Abraão havia estabelecido em Canaã. Sabemos que em Gênesis capítulo 11 e no capítulo 12, Deus chamou, no capítulo 11 iniciou a chamada de Abraão, nos versículos finais. Deus chamou Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, e a terra era Ur dos Caldeus, era uma cidade muito povoada, então, de muitos recursos, e Deus falou para Abraão, vai para o lugar aonde eu te mostrarei. Deus fez uma promessa para Abraão, dizendo que engrandeceria ele. Quando nós colocamos o nosso tema, André, sobre Deus de promessa, a querida Ruiva que vai vir à noite, eu pedi a ela, por favor, você pode pegar aquele CD da Porcentagem do Nova Iguaçu, porque ele tem uma mensagem muito bonita que eu gosto lá, eu gosto daquelas estrelas. Porque no momento da incerteza de Abraão está numa tenda. E Deus pega ele sobre aquela tenda. Você sabe que deserto? Imagina, sem a iluminação que nós temos hoje, de rua, né? Os holofotes, os postes. Você imagina na roça. Quem já foi da roça aí, por favor? Quem já foi na roça? Quem foi da roça? Quem é da roça? Quem é roceiro? Ok? Você sabe que na roça é muito mais fácil olhar o céu com aquilo que ele é de verdade. É ou não é? Então, imagine Abraão num deserto. Deus pega a mão dele num deserto, sem luz nenhuma, e tira ele da luz do lampião da tenda,
para colocar na luz externa, que são as promessas. E Deus fala de duas coisas absurdas, que segundo os cientistas são bilhões, são incontáveis. O cientista hoje diz aquilo que Deus já sabia. E Deus pega a mão de Abraão e leva ele para fora da tenda, do lugar que limitava a sua visão, do lugar que ele deixava incrédulo. E Deus diz: olha as estrelas do céu. Claro, isso está muito lá na frente do texto que eu li aqui agora. Olha as estrelas do céu. Acredito também que estava muito perto ali do mar, porque Deus sinaliza: olha a areia do mar. Consegue contar o que você pisa? Consegue contar o que você vê? Não. Assim são a sua descendência. Entre aspas, promessa. Biblicamente, os judeus já diziam para Jesus: nós somos filhos de Abraão. Nós também. O próprio autor de Hebreus diz que Abraão é nosso pai na fé. Um exemplo de paternidade é Abraão, aquele que começou o chamado. O percussor dos juízes, o percussor dos profetas é Abraão. A história começou com ele. Então ele é o pai da fé de geral. E Deus não faltou com a sua palavra, porque assim como as estrelas são incontáveis, assim também são os filhos de Abraão. Como as estrelas do céu e como as areias do mar. Só que o texto diz que depois de sair de Ur dos Caldeus e peregrinar para um lugar onde Deus já distava ele, seria a terra que emana leite e mel, no meio desse caminho, 10 anos se passaram. Eu não sei quanto tempo tem, se é 1 mês, 2 meses, 5 anos, eu não sei quanto tempo tem algo que você anda buscando em Deus. Diante do relato que eu falei, o que é promessa, né? As possibilidades que ela pode se instalar aqui, eu não sei quanto tempo você espera por algo, quanto tempo você quer algo, quanto tempo algo que Deus prometeu, quanto tempo algo que você quer está demorando. Eu não sei se é meses, se a gente já vai falar de anos, eu não sei se a gente vai citar aqui décadas, mas o texto diz, Suzy, que Abraão esperava 10 anos. Aí a esposa dele falou assim: eu preciso entender a Bíblia do jeito que ela é. Sabe aqueles que tentam aplicar aquilo que Deus não aplicou? Aqueles que tentam dizer assim: talvez o sinal de Deus é esse. Preste atenção, a bênção de Deus, ela traz riqueza e não acrescenta dores. Pastor, como eu faço para saber o que é de Deus e o que não é de Deus? O que é de Deus é limpo. Quando Deus chamou, ele chamou Agar, ou chamou Sarai e Abrão? Ele chamou quem? Diga, Abrão e Sarai. Quando ele muda o nome de quem? De Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. O nome de Agar não é colocado. Agar é serva da esposa de Abraão. Agar é uma egípcia. Agar não é uma judia, não é aquela que Deus chamou lá. Então, quando Deus vai cumprir a sua promessa, não é com a outra mais nova, não, irmão. Deus vai cumprir a sua promessa com a mulher da sua mocidade. Aquela que acreditou nos seus sonhos, aquela que saiu quando você não tinha nada, aquela que está do teu lado, não pelo que você tem, mas pela aliança que vocês carregam. É a Sara. Mas deu um colapso na cabeça de Sarai, que ela falou assim, olhou para a instabilidade dela. Eu faço o cenário aqui, qual o cenário? Sarai saiu de Canaã com 65 anos. Com mais 10 citado agora, ela está com 75. O que ela imaginou? 75. Se ela saiu com 65, Abraão saiu com 75. Abraão tem 10 anos mais do que ela. Então, 75 mais 10, 85. Então, ela fala, já está ruim para mim, imagine para ele. Sem tadalafila, sem Viagra, sem nada. Sem maca peruana. Dá. Aí, preste atenção, eu acredito que ela deu uma de médica naquele dia, dizendo assim, não, preciso entender o sinal de Deus, porque Deus também costuma dar os jeitinhos dele. O que ela fez? Atrapalhou, estragou o negócio. Ela botou uma mulher, quarentinha, vou colocar aqui, uma escrava, para deitar com um homem. Eu fico mais indignado, pergunta para mim com o quê? Que parece que Abraão queria. Eu não vejo umas suposições desse homem. Tem homens que é babaca, que vê o mal e não para. São lerdos. Por exemplo, quem comeu o fruto do pecado? Por que o homem aceitou? Quem ofereceu o erro?
por que o homem aceitou? Porque são trouxas. Não são um homem de verdade. Pastor, você acabou de falar que Abraão é meu pai na fé. Calma, que ele vai consertar o... Você só não pode puxar o teu pai essas coisas ruins. Tá legal? E aí a Sarai fala assim, ó, deita com Agar, é com ela a promessa. Só que o texto, ele vai direto. Abraão passou o cerol na mulher e pronto, engravidou. Aí deu Ismael. Ficou todo feliz. Aí um belo dia o anjo vai visitar e fala assim, ó, e aí, como é que tá? Tá tranquilo, Ismael tá aí. Mas não é esse não, o primogênito não. Embaralha a cabeça do cara. Aí com 99, com 100 anos, Deus visita agora os dois e fala assim, ó, ao tempo de uma vida, vou voltar aqui de volta. Na tenda, onde eu falei para vocês, e Sarai terá um filho. E o seu nome, Deus dá nome à minha promessa, o seu nome será Isaac. O que significa Isaac? Riso. Dois velhos babão em casa rindo. Imagina a criança fazendo dois idosos rir. Imagina a vizinhança. E aí, Abraão, já é avô? Não, cara, esse é meu filho, cara. Imagina Abraão levando a criança na escolinha, né? Na escolinha. E tu já é bisavô dele? Não, esse é meu filho. Como é que você vai explicar o que é inexplicável? É assim que é a promessa. Você não consegue explicar o que é inexplicável. Por quê? Porque você é portador da promessa. Agora, qual é a moral da nossa história? Não atrapalhe o agir de Deus. Não compre uma bebê Rabone. Você sabia que o sonho da Esther era comprar uma bebê Rabone? Deixa eu te falar. Ela fez a caixinha, você sabe que ela vendia os negocinhos dela, tudo e tal, e ela mesma arrumou o dinheiro dela. Fomos para os Estados Unidos. Aí chegamos lá, fomos na fábrica, na loja, no hospital, sei lá, no negócio lá. Cheio de bebê. Eu falei, gente, se esse bebê mexer, eu vou basar daqui. Aí precisamos lá entender o que significava bebê Rabone. Eu fui para comprar. O português é meu. Com todo carinho, irmã. Aí ela, Rabone, mestre. Eu sempre chamei de Rabone. E aí eu olhando, e eu e Bárbara ouvindo a história do neném, é o seguinte: a pessoa em que fundou a marca, que criou esse propósito, ela é uma pessoa em que não tem capacidade de gerar. E ela criou o sonho dela. A história é sobre a infertilidade de alguém. Então eu estou comprando alguém que não sonhou. Eu estou comprando alguém que não vive milagre. Eu estou comprando alguém que compra a sua felicidade e que não tem de Deus. Nós desistimos de comprar a boneca quando soubemos a origem de como ela foi criada. Você viu o escândalo que está na internet hoje aí? A gente está muito perdido. Não sei se você acompanha aí páginas de jornais e tudo, tem uns caras se vestindo de cachorro, mijando nos postes, fazendo tudo por aí. A gente está muito sem identidade. Muito sem identidade. Sai na rua, um grupo. Au, 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 au. Cuidado, qualquer hora dessa ganhar uma mijada no pé. Está muito sem perdido. E aí, irmão, quando eu falo do prato de lentilha, atenção, irmãos, quando eu falo do prato de lentilha de Esaú, eu falo dessas coisas. Alguém que dá um jeito aonde não é jeito, aonde que é o tempo da espera e o propósito. O nosso advogado da igreja, ele é uma pessoa que ele abre bem para a gente aqui, ó. Quem quiser adotar uma criança, seja qual o seu motivo, o que for, eu já vejo uma visão diferente isso aí, tá legal? Vejo que você pode ser mãe e vejo também que você pode adotar. Olha que história linda que ele me contou agora. Me ligou feliz da vida, dizendo assim: pastor, sabe aquela criança que foi achada na lata do lixo agora por esses dias, que um policial achou? Consegui a adoção dela. Um casal de médico amigo meu, a esposa tinha acabado de ganhar neném, e aí adotou o outro também, e esse foi largado, os dois. Ela tem um que ela gerou e um que Deus presenteou ela.
Está com os 2 recém-nascidos. Ou seja, alguém foi agraciado em cuidar da criança. Afinal de contas, vamos aprender com José. Ele não era pai de Jesus, mas se tornou. Dá uma salva de palmas para Jesus. Preciso de 5 minutos. Conta aí, por favor, no seu relógio. Por favor, 1 Samuel, capítulo 13, verso 8. 1 Samuel 13, 8. Olha a canção. Nas mãos do grande eu sou. Saul, esperou ali por Samuel durante quantos dias? Conforme Samuel havia instruído, mas não chegou. Vendo que os soldados deixaram rapidamente, Saul ordenou: tragam-me o holocausto e a oferta de paz. Ele próprio ofereceu o holocausto. Repete comigo: ele próprio ofereceu o holocausto. No exato instante em que Saul terminou de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Saul foi ao encontro para cumprimentá-lo. Você agiu como tolo, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre o seu reino sobre Israel. Mais uma vez quero fechar. Promessa tem que esperar. Esse homem, Saul, era para ter sido um dos melhores reis de Israel, mas a ansiedade dele reprovou o seu reinado. O texto citado, fica na minha explicação fácil aqui, era que Samuel é profeta. Repete comigo: Samuel é profeta. Saul é rei. Quem oferece o holocausto? Rei ou sacerdote? Profeta. Na verdade, o Samuel, ele tem vários ofícios. Ele é rei, ele é sacerdote, ele é profeta, ok? Então, sobre o holocausto a ser colocado ao Senhor, quem deveria fazer era ele, que teria a função de sacerdote ou até mesmo de profeta. Só que o texto em cima diz que o exército de Saul começou a abandoná-lo. O exército de Saul começou a deixá-lo. Saul ficou com medo. Os homens vão embora. Mas quem estava do lado dele? Deus. E ele não percebeu. O que ele faz, meu filho? Ele pega a lenha, pega o holocausto e ele mesmo cria a própria oferta. O que ele fez de errado? Deus não queria? Sim, mas havia ali uma palavra sobre o tempo. O profeta Samuel disse a ele: não faça o holocausto sem que eu esteja aqui. Eu estarei aqui. Ele deu dia e a hora, mas no momento Saul tirou os olhos da palavra profética e colocou os olhos naquele que iriam abandonar. E o povo estava abandonando, e ele colocou os olhos no povo, e com isso ele pegou e ele queimou o altar do sacrifício no momento em que o profeta chega. Aí o profeta disse para ele: o que você fez, seu tolo? Por que você não esperou? Ele: mas o povo estava me deixando. O problema é dele. Se tivesse obedecido, Deus agora teria confirmado o teu reino. Presta atenção. O que nós estamos tratando sobre promessa? Tempo, gente. Simeão, tempo. Ana profetiza, tempo. Maria, tempo. Isabel, tempo. Saul, tempo. Abraão, tempo. Esaú, tempo. Então, qual é a definição que nós temos para nossas promessas? Estarmos vivos, esperançosos, para que o tempo dela nós estejamos bem, firme, com saúde, acreditando e na presença de Deus. Saúde é um tempo para a gente, para não agir de forma precipitada. Mas se eu não fizer, o fulano vai embora. Então já não era para estar aqui. Nunca tenha medo de perder pessoas. Não se sujeite às chantagens emocionais dela. Quem não pode sair da sua vida é Deus. Nunca tire os olhos daquele que é fiel e está ao seu lado. Aquele que permanece do seu lado.
Se um médico te dá uma notícia ruim, não queira se render a ele. Deus está do teu lado. Pessoas não têm leitura daquilo que você tem. Pessoas talvez não estão ouvindo o que você está ouvindo. Pessoas não participam daquilo que você participa. A promessa não foi feita para eles. A promessa foi feita para você. Hebreus 10, 23. Dá a mão quem está do seu lado. Aperta até ela dizer ai. Se ela não gritar, você continua apertando. Fala, foi ordem do pastor. Aperta, aperta. Quem não apertar a mão de alguém vai ficar estéril a vida inteira. Então aperta aí. Agora apertou, né? Lembra que eu falei? O tamanho da minha entrega será a agilidade de Deus. Então quanto mais força você apertar, mais rápido a promessa vai chegar. Agora o irmão que está do seu lado que se vire. Segura a mão de alguém do seu lado. Levanta para o alto. Lê comigo todo mundo junto, por favor, no 3. 1, 2, 3. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, a esperança que professamos. Porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Quem pode, reage nessa manhã, em nome de Jesus. Mais alto, interrupto. Mais alto, mais alto. Mais alto que você puder nessa manhã. Exalte o nome dele. Engrandeça o Rei dos Reis. Ei! Ei! Não se canse. Entrega o seu melhor. Essa palavra vai frutificar na sua vida. Fiel é quem te prometeu. Aleluia. Quem crê no seu milagre, fica de pé, milagres. Quem crê no seu milagre, fica de pé. Mas fica de pé aplaudindo ao Senhor. Os seus aplausos são para engrandecer ao nome dele. Aplauda, milagres. Aplauda, vai lá.